seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Primarket. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar o Brasil e o mundo. Muita informação, muita análise para você ficar muito bem informado nessa sexta-feira. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2023. Os mercados amanhecendo nessa sexta-feira um tom mais azedo, não repercutindo ou não sinalizando, não deixando ali à mostra o carnaval que está chegando, né? Todo mundo feliz, todo mundo alegre, contente aqui no Brasil que o carnaval está chegando, está batendo na porta aqui da população brasileira, mas os mercados, principalmente os mercados internacionais, amanhecem amargos, azedos, em queda, principalmente pelo fato de que a inflação está mais forte, está dando sinais de que não está arrefecendo. A gente viu os últimos dados nos Estados Unidos mostrando que possivelmente o Federal Reserve vai ter que apertar mais os juros, vai ter que elevar mais os juros, e talvez por um tempo até maior. Ontem mesmo a Loretta Mester, que é uma dirigente do Federal Reserve, disse o seguinte: não esperem corte de juros pelo Federal Reserve agora em 2023. O juro vai continuar alto ainda por um tempo, porque a inflação não é um bicho que está domado, não é um bicho que está domesticado. A inflação pode voltar a qualquer momento. Isso a gente viu dados do CPI essa semana, ontem a gente viu dados do PPI, vimos os dados de vendas no varejo bastante forte nos Estados Unidos. No comecinho do mês a gente teve o payroll com mais de 500 mil de vagas criadas, ou seja, inflação nos Estados Unidos está pegando. Pode ser que continue ainda um pouco num patamar mais elevado. Ela deu uma arrefecida, mas não chegou, até tirar o ponto aqui, não chegou no patamar ainda que é a meta do Banco Central americano. Então, é isso que a gente fica monitorando, e claro, o mercado também monitorando toda essa situação da inflação lá nos Estados Unidos. Isso acaba repercutindo no mercado, justamente porque se o Federal Reserve vai ter que manter o juro mais elevado, isso pode trazer consequências para as empresas, para os mercados. Na Europa, esse temor de inflação, temor de juro alto, também está pegando. Hoje mesmo pela manhã, Isabel Schnabel, que é uma dirigente do Banco Central Europeu, que trabalha ali no dia a dia com Christine Lagarde, disse que a inflação também preocupa na Europa. Toda essa situação acaba sendo ali um ponto de atenção. Inclusive, saíram dados na Europa nesta manhã, PPI da Alemanha, olha só, teve uma alta de 17,8%, PPI, preços ao produtor lá na Alemanha, 17,8% de alta, mas isso também quer dizer uma queda de 1 ponto percentual em relação a dezembro, que foi o mês anterior. Essa alta de 17,8% é de janeiro. Também teve vendas no varejo no Reino Unido, que veio acima da expectativa. Mas enfim, todo esse cenário de inflação, esse cenário de alta de juros está pressionando os mercados. A gente vê mercados asiáticos fechando em queda nessa sexta-feira. E também nessa situação tem toda aquela questão referente à demanda chinesa. A China sempre no radar das atenções dos investidores, e essa pressão pela demanda chinesa, essa expectativa em relação à demanda chinesa, traz pressão para o petróleo. O petróleo que nesta manhã está caindo bastante, 2,4%. O petróleo Brent está sendo negociado a $83,09 o barril neste momento. O WTI cai um pouquinho mais, 2,56%, aos $76,48 de dólar o barril do petróleo WTI. Ou seja, a gente percebe essa movimentação no petróleo. A Agência Internacional de Energia já tem falado, né, sobre a questão do teto do preço do petróleo russo, tem falado sobre a questão da demanda chinesa, sobre a OPEP, que não vai aumentar a sua produção, também sobre a Rússia, que vai cortar a sua produção. O petróleo está sempre ali
no meio da discussão, né? E claro, toda essa situação referente à energia acaba trazendo seus impactos. Petróleo Brent caindo 2,4%. Eu estava falando das bolsas, né? Principalmente sobre essa situação nas bolsas asiáticas, que acabaram fechando em queda, justamente por conta dessa situação da demanda chinesa, né, de toda a discussão também sobre o crescimento da China nesse ano. Mas também a China foi muito impactada nessa situação dos fechamentos de Wall Street ontem, né? As principais bolsas americanas fecharam em queda. Dow Jones fechou em queda de 1,26, o S&P 1,38 de queda, a Nasdaq 1,78 de queda, e os índices futuros já estão nessa sinalização de queda neste momento. Dow Jones cai 0,56, o S&P cai 0,78 e a Nasdaq um pouquinho mais de queda, 1% de queda. Claro que essa pressão inflacionária, com essas voltas à discussão da questão dos juros, acabam pressionando o mercado, acabam pressionando tudo o que diz respeito às bolsas internacionais, né? E claro, a gente vê a Europa também, falei ali do PPI da Alemanha. A Alemanha é a bolsa que mais cai na Europa nesse momento. DAX cai 1,15% agora, às 8h41 da manhã. CAC na França cai 0,71%, FTSE no Reino Unido cai 0,35%, cai um pouquinho menos também por conta dessa percepção de uma retomada, né, da economia do Reino Unido, principalmente pelo fato ali dessas vendas no varejo que foram divulgadas na manhã dessa sexta-feira. Como eu disse, mercado em compasso de espera por conta de toda essa situação e pressão inflacionária e questão de juros. Aqui no Brasil, o mercado em compasso de espera porque, afinal, é carnaval. Não me leve a mal, enfim, é carnaval aqui, a gente vai ficar, olha só, a gente vai ficar praticamente 4 dias, né? Sábado, domingo, segunda, terça e um pouquinho da quarta-feira ali, sem pregão, sem movimentação, e isso acaba trazendo nos investidores uma certa apreensão, né? Justamente pelo fato de que bolsas internacionais vão estar abertas, o Brasil vai estar no radar dos investidores pelo EWZ e pelas ADRs das empresas brasileiras, mas nós aqui no Brasil efetivamente não teremos pregão, efetivamente não teremos negociação, então é sempre motivo de cautela. E para colocar um pouquinho mais de molho nesse caldo aí da cautela, hoje ainda é vencimento de opções, talvez o mercado ainda tenha um pouquinho mais de volatilidade ou de repente um pouquinho mais de movimentação, principalmente por conta desse vencimento de opções que acontece nessa sexta-feira. Bom, mercado aqui no Brasil, né, bastante movimentado, os investidores de olho aí em tudo o que vai acontecer, principalmente voltando os olhos para o cenário doméstico com presidente Lula, né? O presidente Lula fala, o mercado repercute. Ontem, numa entrevista que ele deu à CNN, ele voltou a fazer críticas ao presidente do Banco Central, voltou a fazer críticas ao mercado financeiro, falando que o mercado, a única coisa que o mercado não se importa é pagar juro. E que quando ele gasta dinheiro, o mercado fala que é gasto e o presidente acha que é investimento. Lula ainda falou sobre a autonomia do Banco Central, falou que pode dialogar com Roberto Campos Neto, mas o negócio é o seguinte, se ele não puder falar com o Campos Neto sobre juros, se ele não puder falar com o Campos Neto sobre percepção que ele tem sobre taxa de juros, por que ele vai falar com o Campos Neto? É melhor que o Fernando Haddad fale com o Campos Neto, é melhor que o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, converse com o presidente do Banco Central. A gente viu essa semana, né, o presidente do Banco Central ali colocando um pouco de panos quentes, um pouco de água nessa fervura, adotando um tom um pouco mais conciliador
para justamente não movimentar as expectativas do mercado com uma rixa um pouco mais acelerada. Então, em prol de uma boa vizinhança, aquela política da boa vizinhança, o Campos Neto fez acenos ao mercado, falou que tinha que ter boa vontade com o governo, está há pouco tempo ainda à frente do Brasil, né, esse novo governo do presidente Lula. A equipe econômica também está há pouco tempo à frente do Ministério, Fernando Haddad, Simone Tebet, então era bom fazer gestos de boa vontade, até para tentar trazer ali um certo alívio para toda essa tensão. Desse momento em que Campos Neto fez aceno para o mercado, que Fernando Haddad fez acenos para o mercado, presidente Lula não falou mais nada, ficou na dele, ficou quietinho, esperando acontecerem as coisas, esperando o mercado reprecificar as coisas, mas ontem o Lula voltou a falar. E aí falou ainda mais que o Banco Central não cumprir a meta, se o Banco Central não fizer o que tem que fazer para cumprir a meta, por quê? Manter o Banco Central autônomo, que a autonomia do Banco Central tem que ser para servir a população, servir o Congresso, servir a presidência da República, trazendo consequências positivas. Enfim, né? O presidente Lula fala, o mercado traz aí as suas repercussões. Ontem a gente viu, vou até trazer o gráfico aqui do nosso querido Ibovespa, porque ontem o mercado oscilou bastante, né, entre perdas e ganhos, e mesmo com um cenário feio lá fora, com um cenário de queda lá fora, a gente viu o Ibovespa subir 0,31%, fechando aqui nesse patamar, 109.941 pontos, né? Então, no frigir dos ovos, o dia até que foi bom ontem, o Ibovespa conseguiu registrar uma valorização, mesmo com todo o ambiente problemático que a gente viu. O dólar fechou em queda, também os DIs acabaram fechando em queda, mesmo com muita oscilação, a maioria dos DIs acabou fechando em queda. Enfim, um dia positivo. Agora, que nos espera hoje, né? Daqui a pouquinho, 9 horas da manhã, a gente tem a abertura do mercado futuro e a gente vai ver o que nos espera. Será que a gente vai ter uma movimentação de queda seguindo a tendência dos mercados internacionais? Será que teremos um dia de valorização seguindo a tendência de ontem, né? Não só de ontem, mas tivemos 2 pregões consecutivos de alta, inclusive o pregão da quarta-feira, uma alta bastante importante, bastante robusta, mais de 1,60%. Ainda não sabemos, daqui a pouquinho, 9 horas, a gente vai começar a ver a movimentação do índice futuro, né? E aí, com certeza, veremos toda essa movimentação. Bom, eu vou trazer aqui agora, para falar com a gente, o Alex André, porque ele já está aqui e mais do que a presença ilustre de Alex André, né, física aqui no nosso estúdio, a gente quer saber o que tem na cabeça do Alex André. Que isso? Dentro, o que se passa nessa cabecinha de Alex André. Bom dia, Alex. Bom dia. Eu quero falar com você do resultado da Vale, porque esse fato era o que estava movendo as expectativas do mercado, todo mundo querendo saber como viriam os resultados da Vale, e veio um lucro, né, de 3,7 bilhões de dólares no último trimestre do ano passado. A expectativa do mercado era 2,9, ou seja, veio um pouco acima do que o mercado projetava. Veio queda no lucro anual, mas um lucro bastante robusto, principalmente aí se a gente pensar no ano como um todo, 95 bilhões de dólares. E para ajudar ainda mais o investidor, a empresa anunciou um dividendo ali importante, né? Mais de R$2 se a gente for ver juros sobre capital próprio e também o próprio dividendo. Foi ruim, mas foi bom, Alex André? Bom dia para você. Eu acho que você definiu muito bem o resultado, né? Eu acho que é um resultado neutro, não foi um resultado muito forte, como nós víamos anteriormente, né? Acho que essa tendência vinha sendo mostrada em relação aos dados operacionais, né? Os dados de produção da companhia, que é natural, né? A gente tem observado todo esse cenário de minério de ferro como um todo, principalmente a China sendo um catalisador central, né? Grande parte dos despachos são destinados à China. Mas o que a Vale mostrou, esse resultado, né, é uma grande previsibilidade, né? Eu acho que
para quem é investidor de Vale agora, eu não ficaria preocupado com esse resultado. Seria um resultado neutro, totalmente dentro da expectativa, né? Como o Felipe falou em relação a lucro, em relação a dividendo, a gente está falando ali de aproximadamente em torno de 2% de dividend yield dessa distribuição. É um dividendo forte, né? É um dividendo importante, mas a gente, olhando daqui para frente, né? Olhando para 2023, o ano pode ser até melhor, né? Mas vai depender basicamente da economia chinesa, né? Então, acho que tem esses fatores ainda que precisam ser resolvidos, mas a companhia internamente tem feito ali, né, um movimento para focar no seu core business e tem, né, gerado muito caixa e, consequentemente, gerando valor bastante ali, muito valor, né, através de dividendos, através, né, de recompra, tudo o que a companhia tem feito e já tem mostrado para o investidor em relação à geração de valor. Ô Alex, a gente pode falar que a Vale, ela é uma baita de uma empresa e que mesmo nas adversidades ela consegue fazer os contornos ali para entregar valor para o acionista, né? Exatamente. Isso que é interessante a gente ver em grandes empresas, principalmente uma das maiores empresas aqui do Brasil, é justamente isso, né? A gente vê toda essa questão relacionada à demanda chinesa, a gente fala de toda essa situação referente à China, que é o maior comprador do minério de ferro brasileiro. Toda essa situação, as voltas ali, pressionando o resultado, pressionando o valor do minério de ferro, pressionando a operação da empresa e a empresa conseguindo ali navegar em águas turbulentas, né, Alex? Exatamente, acho que até no viés do investidor aqui, Felipe, né, nós temos aqui as grandes companhias Petrobras e Vale, né? Petrobras agora nesse novo dilema que os dividendos podem, né, ser exauridos em relação a esse capex, né, em energias renováveis, né, toda essa questão de novo governo. Então, o viés, claro que a gente está falando de commodity, mas de duas matrizes aqui, né, principalmente petróleo e minério de ferro, mas a visão do investidor em relação a essas grandes companhias, com grande representatividade no índice, já começa a ter uma visão mais positiva para a Vale do que Petrobras, né? Acho que isso que eu tenho visto até mesmo em conversas, Felipe, com diversos fundos de investimento, né? Os gestores estão cada vez menos otimistas com Petrobras, ficando mais otimistas com Vale. Não que Vale vai ser uma companhia que vai trazer um resultado super acima do esperado, mas que Vale traz ali um certo tipo de previsibilidade, geração de valor para o acionista, né? E também não tem intervenção estatal, né? E além disso, depende ali claramente de uma recuperação chinesa que, né, está se mostrando, né, nesse caminho ao longo de 2023 e tudo que a gente tem visto no final desse ano, no começo do ano, parece que 2023 vai ser um ano muito positivo para minério de ferro, essa retomada como um todo, Felipe. Ô Alex, então, pensando 2023, falou que pode ser um ano bacana aí para minério de ferro, para Vale. A gente pode esperar, de repente, um retorno para o acionista nessas magnitudes que a gente tem visto. A gente fala, né, desse dividendo bastante importante aí da Vale, né, nominalmente, né, R$2, mas dá quase 2% ali, um pouquinho mais, um pouquinho menos, em relação ao que foi anunciado. A gente consegue projetar novos pagamentos nessa magnitude ou até maiores, caso haja esse cenário mais favorável com o retorno de China? Com certeza, Felipe. Isso pode ser já é um dividend player muito importante, né? A gente fala de cash call, né? Ou seja, ela é uma boa pagadora de dividendos. Isso pode continuar, porque aí a gente está falando de uma relação, né, de um lucro maior, né? Então, ou seja, a companhia tendo mais despacho, consequentemente, né, gerando mais caixa, e isso na linha final, ali no top line, ficando muito melhor, e isso, consequentemente, gera, né, mais valor para o acionista em pagamento de dividendos. Então, isso pode ser, sim, uma grande característica, já é uma grande característica, pode continuar sendo ainda mais, caso a China seja uma grande protagonista em relação a esse crescimento, que olhando para 2021 e 2022, a gente já tem visto essa melhora. Inclusive, você falou em relação a um lucro anual, né, Felipe? Então, ou seja, a gente já vê esse crescimento mostrando-se em relação ao ano de 21 e 23 pode ser um ano até mais positivo. Mas lembrando, o pior dos momentos ali seria um ano um pouco mais flat, né, um ano que não teria um grande crescimento, mas mesmo assim a gente teria ali uma geração de caixa saudável, uma distribuição de dividendos ali de proventos para o acionista que seja de uma forma ali bem confortante. Show de bola, Alex. A gente vai para um rápido intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente volta e bate mais papo sobre resultado, bate mais papo sobre empresa, sobre cenário para a Bolsa nessa sexta-feira. Então você que está aqui com a gente, continue com a gente que o BMC Primarket volta daqui a pouquinho. BMC News, informação que gera valor.
As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará a meu lado durante 6-7 horas ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marco Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marco Saravalli. Te espero lá. É isso aí, estamos de volta aqui no BMC Primarket nessa sexta-feira de carnaval, 8 horas e 57 minutos. E aí, o que você está fazendo nessa sexta-feira de carnaval enquanto assiste a BMC News? Você está operando? Você está aguardando ansiosamente dar o horário para viajar? Você já está viajando? Mas ontem tanta gente saiu de São Paulo que o trânsito estava infernal. Mas hoje pela manhã parecia que estava mais tranquilo. Acho que todo mundo já foi viajar. Carlos Damasceno está por aqui, Mercado Financeiro Descomplicado, Chocotino, Projeto Ao Mais aqui com a gente todos os dias. O Edson Júnior, Márcio Mota por aqui também, o Elcio Santos, o Júlio Santaveiro, o Jorge Neto, áudio motivacional, Caco Antives, olha só que beleza, Kevin Silva, tá todo mundo aqui com a gente. O Rogério Torres aqui, ó, Rogério Torres, um abraço pra você, meu caro. É isso aí, todo mundo aqui com a gente. E quem também está com a gente, que não pegou a estrada ainda, o Sandro Taká que tá aqui. É o Alex André que segue aqui com a gente. Acabei segurando ele no estúdio para ele não sair viajando, que senão ele já tinha pego um avião pro Rio de Janeiro. Né, Alex André? O aeroporto tá cheio, não já tava dentro de um avião da Azul para poder ir viajar pro Rio de Janeiro. Ô Alex, vamos falar um pouquinho mais de resultado, né? Ontem saíram os resultados da XP e aparentemente não vieram tão bons quanto era esperado, né? O resultado da XP não trouxe uma perspectiva boa aí para a empresa que tem suas ações listadas lá fora. O que você pode falar para a gente desse resultado, Alex André? É um resultado muito ruim, né, Felipe? Porque o que mostra toda essa questão que tem passado no mercado. A gente tem visto uma taxa de desconto muito alta, né, aqui no Brasil, na Selic muito alta. Então, a própria renda variável, que é um grande catalisador, né, por parte de receita, né, não só por parte do varejo, mas também institucional como um todo, caiu bastante. Isso é natural. Olha o resultado de B3. Se você olhar a DTV, né, os volumes também caíram muito fortes e é natural. Se você olhar, né, os volumes diários, reflete no resultado da XP. Mas não só em relação a isso, né, a gente vê o aumento da competitividade, né, a gente consegue ver, né, esse aumento de competitividade naturalmente, né, um retorno menor, né, do que era mostrado nos trimestres anteriores. Então, realmente, a companhia mostrando em linhas gerais, né, ou seja, uma questão muito difícil, né, nesse cenário econômico atual. E olhando também de outros produtos, né, se você observar agora
principalmente crédito, né, tem sido impactado por questão de Americanas, então isso também tem diminuído um pouco o apetite agora, principalmente entre o primeiro trimestre. Então a companhia já passou uma mensagem que o primeiro trimestre não vai ser um trimestre bom, não falando desse cenário específico, mas no cenário como um todo da companhia. Então a gente tem um cenário muito difícil no crédito, a gente tem um cenário muito difícil na renda variável, né? Também tem aquelas polêmicas envolvendo os fundos imobiliários. Então tudo isso traz ali um pé atrás para o investidor, né? Inclusive até uma carta do Benchimol também, né, dizendo, né, que os agentes autônomos de investimento da XP precisam, né, estar mais ativos com seus clientes, né? Ele até falou em relação ao trabalho presencial, né, ou seja, em aumentar o IOC, né, aumentar a custódia, aumentar a rentabilidade. Então acho que essa é uma principal mensagem que a XP tem que fazer, e eles têm que se mexer realmente para mexer nesse resultado, porque esse resultado foi muito desanimador, veio até abaixo das expectativas, as piores expectativas. Então, assim, você tem a expectativa mais otimista, o cenário base e o cenário pessimista. Veio abaixo do cenário pessimista. Então, realmente, foi um resultado para esquecer, né, como diz o mercado. Mas vamos ver aqui se a companhia vai reagir a partir do segundo trimestre, que o primeiro trimestre a companhia já deixou claro que não vai ser bom. Boa. Ô Alex, você continua aqui com a gente, mas agora a gente vai chamar o Leandro Martins, que é analista da Guide, está aqui com a gente também, para bater um papo sobre esse movimento de mercado, sobre essa sexta-feira. Leandro, seja muito bem-vindo aqui ao Primarket. Prazer falar contigo, meu caro. O prazer é meu, muito obrigado. O som está indo bem para vocês? Perfeito. Ótimo. Claro. Excelente. Pô, e essa sexta-feira pré-carnaval, eu me lembro muito daquelas pré-carnaval de março de 2020. E o pessoal está muito machucado com isso, né? E até conversando com investidores e o pessoal do mercado, mas até está a me surpreender o movimento de alguns principais ativos e próprio índice que segurou no suporte. Então, tem alguns papéis até que eu vejo com bons olhos, outros mais para baixo, mas aí eu fico à disposição aí das tuas perguntas. Vamos falar sobre isso. Ô, Leandro, eu só queria aproveitar esse gancho que você falou aí do pessoal que tá machucado lá com aquele carnaval de 2020, né? O pessoal saiu para curtir o carnaval, na volta percebeu que o mundo tava fechado, que o Covid tinha pego forte aí e que o mundo tinha se movimentado enquanto a nossa bolsa fechada. Você acha que a gente pode ter um movimento, de repente, um pouco mais direcional aí de uma venda ou alguma coisa assim para o pessoal passar o carnaval mais tranquilo, ou passar dos 21, carnaval de 22, agora mesmo com aquela lembrança o pessoal tá mais escaldado, tá mais tranquilo, não tem tanta apreensão assim? O que eu sempre recomendo em feriado prolongado, ou mesmo até momentos em férias, ficar mais líquido para você conseguir aproveitar a viagem, aproveitar o descanso e não ter surpresas na volta, né? Mas acompanhando o mercado, realmente essa semana surpreendeu alguns papéis a melhorar, Banco do Brasil, Natura, Localiza, VEG, vejo com bons olhos uma congestão para romper, próprio Itaúsa, Porto Seguro, nesse patamar da Selic é uma outra ação que eu tenho recomendado e está indo bem. Agora, o que eu tenho alertado até os fechamentos de mercado que eu realizo é para papéis menos líquidos tentar ficar de fora ou, ao menos, diminuir a concentração, né? Porque nossos ativos lá fora, em forma de ADRs, tem a negociação, depois tem aquela arbitragem que pode ser sempre uma surpresa. Então você fica um pouco mais líquido para na volta do feriadão aí prolongado, você buscar algumas oportunidades. Agora, se você não tem muita concentração, está em papéis com boa liquidez, que geralmente sofrem menos, e esses ativos que eu separei, que até eu posso falar com mais calma, estão indo bem, então, de uma certa forma, pode manter papéis mais líquidos e não tão concentrados. Boa. Ô Leandro, você comentou aí vários papéis, fiz até minha mãe mandou aqui para começar essa conversa. Queria falar mais desse setor financeiro, só pegando o gancho que a gente estava comentando com o Alex André aqui sobre a XP, e aí você citou o setor financeiro, principalmente Itaúsa, que você está de olho, com a Selic mais alta, com toda essa Porto Seguro, né? Em relação a... o Porto Seguro também, Alex, mas eu queria falar um pouquinho de Itaúsa, porque é uma empresa do setor financeiro, tem Itaú ali lá dentro, né? O Itaú teve um resultado muito importante no seu balanço, um dos melhores, né?
a despeito de toda essa conversa a respeito de Americanas aí. Queria saber como você está olhando para Itaúsa. Geralmente o pessoal fala, Itaúsa, você compra em 8, vende a 12, e fica nisso pro resto da vida. Como você está olhando esse papel aí, Leandro? Realmente é um papel que tem movimentos mais travados, e apesar de não ser exatamente a carteira da holding só Itaú, a correlação é muito próxima, né? Então, tanto Itube 4 quanto Itaúsa, graficamente, que é o meu foco do dia a dia, eu estou vendo com muito bons olhos. Bradesco, né, com resultados anteriores, deixaram 2 gaps bem significativos. O mais recente já foi preenchido, dando uma oportunidade aí de giro especulativo. Bradesco um pouco mais arriscado, apesar de um gap grande lá para cima. Mas agora, quando a gente olha Itube 4, Itaúsa, Banco do Brasil também numa boa tendência, num bom movimento, pegando carona aí com os últimos resultados aí do governo anterior, também está indo muito bem. Então eu ficaria entre eles e Porto Seguro. Está com uma ótima tendência para quem tem mantido, se beneficia, né, uma seguradora dessa Selic no patamar atual, enquanto estiver. Vamos acompanhar aí também com bastante notícias sobre o que vai acontecer no Banco Central, Selic e tudo mais, mas enquanto isso está a surfar. E aí, até para fazer uma provocação aqui, outros 3 ativos de diferentes setores eu tenho gostado bastante. Localiza, Natura e VEG. VEG está num ponto bom, subiu forte, descansou por várias semanas de lado e que quer romper. Resultado também que o mercado aparentemente gostou. Então esses ativos, esses 7 papéis, VEG, Natura, Localiza e indo para o setor financeiro, Bradesco mais especulativo pelo movimento, mais conjunto com o Banco do Brasil, Itaúsa e Porto Seguro. Eu também tenho uma listinha ruim para baixo aí, se você quiser, os papéis que eu recomendo não entrar. Sim, viu, Leandro? Aí a gente já monta long e short aqui. E vai depender muito também do Ibovespa, né? O Ibovespa, ele está aí nessa congestão entre 107 e 110, está bem delimitada. Eu acho que vai ser um bom norte aí para a volta do carnaval. Abaixo do 107, escorrega rápido lá para o 103, aproximação do número redondo. E acima do 110, mira o 115, já com melhoras de expectativas, por que não 120? E aí já começa aquele pequeno barulho de topo histórico. Então o mercado, ele fica da euforia para a depressão muito rápido, né? Então eu acho que para o lado que romper essa congestão do índice, e aí o dólar tende a ter uma correlação inversa, também está numa boa congestão entre 5 e 5,30. Então acho que é momento de definição. Já tivemos aí todo o estresse político depois da invasão russa, depois do Covid. A gente vem aí de vários momentos de estresse no mercado, agora com o novo governo também a se ajustar, algumas indefinições para a gente conseguir perceber o que vai acontecer, e o mercado nessa expectativa. E se realmente dados de inflação melhorar aí nas próximas semanas, Selic, a gente tem a expectativa que a Selic poderá ter um início de ciclo de baixa, né? Tem notícias para os dois lados. Eu acho que o mercado tem tudo para dar esse sinal de melhora, o Ibovespa vai romper. Agora, papéis que estão indo mal, eu vi que vocês estavam comentando de B3, né? E também voltar um pouco aquele barulhinho aí de concorrência, que sempre quando está nesses momentos desse boato, eu percebo que graficamente B3 cai pesado. E rompeu um triângulo simétrico e deu uma bela de uma escorregada, papel que eu gosto muito dos fundamentos da B3, mas realmente está num momento ruim aí da parte técnica. Aí setores que também estão para baixo. Setor aéreo, que a gente sabe dos riscos, assim como varejistas e da volatilidade. A Mar 3 segue pesada, pegando aí uma carona do que aconteceu com a Mar. Eu também vejo um risco muito alto, ficaria de fora. Gol e Azul também fez uma bandeira de baixa secundária e segue aí buscando o seu alvo. Frigoríficos também não tenho gostado, principalmente Minerva, BIF3 graficamente. E aí 2 ativos também que o pessoal tem pedido muito nos fechamentos, e eu tenho alertado que a tendência de queda, papéis mais perigosos, na minha opinião, como Light e Gafisa, tá? Então aí essa listinha aí pesada de papéis
para baixo, que seguem pesados. E aí, às vezes, a ação cai bastante, o investidor quer tentar comprar, vê um repique mais forte e acha que já reverteu a tendência, né? E essas ações continuam a cair. Aí aquelas ações que o investidor, Porto Seguro tá cara, não quero comprar. Aí faz um pequeno descanso, aquela bandeira famosa e bem intensa, rompe, replica a alta anterior, e aí o investidor que está começando, ele perde essas oportunidades de ações que têm bons fundamentos, boa liquidez e está com ótima tendência, tentando encontrar fundo nesses papéis pesados, que dão um pequeno repique, mas aí volta a cair intensamente. Então é um alerta que eu faço aí para o seu grande público aí que acompanha as notícias, para tentar pegar mais a tendência do que tentar encontrar fundo. Boa. E aí, Alex, você disse que tem pergunta aí, tem. Alguns questionamentos pro Leandro, manda bala aí. Não, acho que você estava falando de Minerva, eu concordo, né? Porque, enfim, tem essa relação do ciclo aqui no Brasil. Mas eu queria fazer uma pergunta em relação às outras, né? Tem até uma notícia que saiu em relação à gripe aviária, né? Uma preocupação em relação à BRF, JBS. O que você está enxergando, tanto graficamente, enfim, como que você pode passar para o investidor aí a BRF e JBS e Marfrig também, né? Mesmo que não seja diretamente ligado nessa notícia. E um sinal que eu sempre tento perceber é para ver a força do ativo, né? Como eu tenho esse foco muito técnico, muito gráfico para atender varejo, não consigo acompanhar muito a parte fundamentalista cobrindo os setores, mas tenho também o CNPI fundamentalista, eu gosto de ver a força. Por exemplo, quando o dólar sobe e tivemos pregões meio que recentes com dólar em boa alta, eu fico muito atento a Klabin e Suzano e também frigoríficos, né? Porque por característica dessas empresas, principalmente Suzano, você tem que ver que se ela está leve, dólar subir, elas têm que subir também. E é algo que eu até vi de certa forma Klabin e Suzano tentando melhorar, mas a tendência das semanas anteriores estavam mais pesadas. Agora não vi essa melhora aí em frigoríficos, né? Então eu percebo que há uma fraqueza, há essas notícias que estão a atrapalhar. Então é um setor que realmente eu ficaria de fora, não vejo movimentos de reversão e vejo uma fraqueza, não há nesse momento uma pressão compradora que traria uma tendência de alta para esses ativos, diferentemente do que eu tenho visto de acumulação em setor financeiro, como por exemplo Porto Seguro e Tupi 4. Ô Leandro, você estava falando aí de vários setores, mas e o varejo, hein? O que você acha do varejo, esse polêmico varejo agora? Para quem gosta de emoção, né? Sempre bastante volatilidade. Com esse beta elevado, agora tá um movimento estranho no mercado, né? A gente vê aí duas financeiras recentemente, notícia de Tok também, a varejista como as Americanas e a Mar também, com Marisa. Então, há um momento um pouco estranho e parece que a conta do Covid, né, de todo o lockdown, de tudo que aconteceu, está começando a chegar. E a gente não sabe o que temos a esperar. E com a Selic nesse patamar, a inflação também alta, a gente sabe que é um setor que sofre. Então, na dúvida, a gente pode usar o momento macroeconômico, né, para fazer essa análise de cima para baixo, de top-down, e aí aplicar o gráfico para papéis que têm essas empresas inseridas em setores que a Selic elevada favorece. E aí a gente consegue juntar as duas escolas e ver por que Porto Seguro está subindo, por que Itubi está com um bom movimento aí, papel com boa liquidez, até Bradesco, com os resultados que o mercado não gostou tanto, já começa a melhorar, Banco do Brasil, né? E mesmo saindo desse setor, como eu falei, VEG, Natura, Localiza, dá para diversificar sem correr em riscos, respondendo diretamente a sua pergunta, de varejistas. Eu acho que em condições normais de mercado, elas sempre foram bem voláteis, né? No atual momento, ainda com a incerteza de inflação, ainda com juros bem elevados, com o PIB ainda no Brasil não está no melhor dos momentos, e não só a economia doméstica, né? A gente vê que a economia mundial ainda, com todo o problema das consequências do Covid, das consequências da invasão russa. Então eu acho que é um setor que não tem necessidade do investidor se posicionar e muito menos especular, né? Porque às vezes sobe de escadinha, mas cai de elevador.
e a gente está sempre a incorrer riscos de novas notícias. Então é um setor que eu ficaria de fora. Inclusive o setor aéreo, que a gente também vê certa volatilidade, até fazendo um gancho, mas mesmo com a volta do turismo, né, momento aqui de verão, passagens ficando cada vez mais caras, boa demanda no setor, frente ao que tivemos nos últimos 3 anos, mas você vê que também o mercado, os grandes players não querem comprar no momento, estão com fortes quedas, pode ter algum repique intenso, porque é volátil o setor aéreo também, mas a gente vê que os grandes players, os grandes investidores estão indo nos setores mais conservadores, mais tranquilos, né? Esses setores mais voláteis, eles estão saindo. E a pessoa física, nada melhor que pegar carona com esses grandes investidores, com esses grandes players, seguindo esse fluxo, seguindo a tendência, para também se proteger, de certa forma, no momento, inclusive para passar o feriado aí de carnaval mais tranquilo. Boa, Leandro. Leandro, tem uma pergunta aqui no nosso chat, né? Você estava falando aí de varejo, é uma empresa que acaba tendo exposição, mas não necessariamente especificamente de varejo. O Vinícius perguntou de Cielo, o que você olha aí para a empresa, como é que está a movimentação de Cielo na sua visão? Ô Felipe, vou pedir só mais um também para o Leandro aí, aproveitando o carnaval, Ambev, né? Boa. Eu estou sem meus gráficos aqui, pessoal, mas eu vou falar um pouquinho das duas. E aí eu faço gancho, que eu vou começar o fechamento hoje, então, no YouTube da Guide com Cielo e com Ambev, tá? E mando um abraço para vocês e vou falar para a audiência acompanhar o programa matinal aqui de vocês. Compromisso meu, combinado? Mas Ambev teve aí uma tendência de queda recente, na minha opinião, contaminada com as notícias de Americanas, né? Porque teve outras empresas que o mercado começou a comentar que poderiam também ter algo para se verificar. Então, a Ambev tem esse risco, eu acho que também é um papel que a gente pode evitar aí no curto prazo. E Cielo era uma vedete no passado, né? Como Lojas Renner foi, como Natura foi, como até IRB foi, que depois mudou bastante. E também Cielo, né? Teve aí uma tendência de queda com a guerra das maquininhas, perdendo barreira de entrada. Isso é um ponto que eu também acompanho bastante nos papéis para a gente aplicar o gráfico. Mas recuperou bem, né? Nos últimos tempos, a tendência melhorou e aí deu oportunidade para os dois lados. Mas eu vou olhar se tiver ponto de entrada, tanto para compra ou para operação short, tanto em Cielo e Ambev, serão meus 2 primeiros papéis no YouTube da Guide 5 da tarde no fechamento. E aí eu vou mandar um alô para vocês e vou falar para a audiência que me acompanha lá, acompanhar também vocês aí diariamente. Boa, maravilha. Leandro, quero agradecer sua participação aqui com a gente, brigadão por estar aqui conosco nesse pré-carnaval. Até tem o pessoal falando, Peter Santana falando aqui, ó, bom dia, Leandro, ele falou T1 aqui, aí tem o Roberto falou T5. É aluno, parece que o pessoal... isso que eu tava percebendo, o pessoal um abraço a todos. O pessoal é da turma do Leandro aí, que manda bem pra caramba. Valeu, viu, Leandro? Obrigadão mais uma vez e volte sempre aqui para nossa casa, hein? Estou à disposição e manda um abraço pro Messi e pro Cabral também. Mando sim, pode deixar. Valeu, abraço, Leandro. Até mais. Abração, bom carnaval valeu, aí. Até mais. Tchau, vocês também. Valeu. Tchau. Aprecie com moderação, todo mundo aí apreciando com moderação esse carnaval. Ô Alex, você é um cara que, além de toda a competência, também lê mente, né? Porque eu ia fazer a pergunta para você, nesse carnaval, o que você achava que era melhor, a Ambev ou frigoríficos por conta daquele churrasquinho maroto? E aí, Alex, se fosse um ou outro... Vai, eu vou pegar a maior dos frigoríficos, JBS, para não ficar num setor inteiro, vai. Ambev ou JBS? Qual a boa do carnaval? Acho que essa tá fácil. Falando de investimento, né, na prática pode ser uma coisa, mas a teoria ali, né, assim, falando de fundamento, acho que seria a JBS, né? A companhia sendo tradada ali em torno ali abaixo de 4 vezes a EBITDA, uma companhia realmente com grande desconto, mais diversificada. Eu acho que o mercado não coloca prêmio nessa diversificação. Inclusive, recentemente estive lá na sede da JBS conversando com os executivos
é o que a gente tem visto, né? O que prejudica muito agora é o ciclo do gado, né? O ciclo está muito ruim. Ou seja, as margens não são muito boas nos Estados Unidos. O que tem melhorado na Austrália, né? Aqui no Brasil a gente vê uma melhora assim, inclusive se você observar a própria Minerva que tem despontado na América Latina, principalmente Brasil, com um ciclo do gado melhor, né? Ou seja, quando a gente fala de disponibilidade de gado versus margem, então, ou seja, isso é totalmente correlacionado. Né? Então, nos Estados Unidos a gente está vendo um movimento muito ruim por causa de seca, né? E consideravelmente o preço do boi subiu muito e a margem caiu. Aqui no Brasil, ao contrário, a gente vê uma disponibilidade maior, então isso é um play de margem, né? Sempre fala isso. Né? Então, as companhias mais ligadas à América Latina têm despontado muito bem. Então, acho que JBS, se você olhar a precificação do ativo, talvez não seja um momento de curto prazo, Felipe, mas olhando para médio e longo prazo, até lá na Sara Invest faz essa provocação, né? A gente tem a JBS como uma top pick no nosso setor, né, de frigorífico, a gente gosta bastante do ativo, a gente enxerga um grande drive de valores aqui, né, não só em diversificação, mas também em relação a essa volta do ciclo, que a gente sabe que isso vai acontecer, e ela é a nossa preferida nesse momento, nesse preço atual que a gente não vê, não faz tanto sentido em relação tanto geração de valor para o acionista, que a companhia continua gerando valor, gerando caixa. É claro que o momento não está tão atrativo, mas um momento tão atrativo no momento macro, consideravelmente uma companhia que é bem tocada, abre oportunidade para entrada, diferente de Ambev, porque Ambev a gente não vê ali, nem fala em relação à governança, em relação à questão de Americanas, mas a gente não vê muita expansão de volume, né? A gente não vê ali uma grande expectativa operacional, dados que a companhia já tem passado desde 22 agora para 23. Né? Copa não foi muito bom, né? O final de ano não foi tão bom assim, então a gente não vê ali grandes argumentos agora, principalmente agora para curto prazo, curto médio prazo para Ambev aqui, o Felipe. Boa. O Alex, Copa do Mundo acabou decepcionando não só a JBS e a Ambev, né? Acabou decepcionando todos os brasileiros, vou te falar, viu? Nesse sentido, Alex, sabe quem sentiu o peso de Copa do Mundo também? Foi Lojas Renner, divulgou seu resultado e aí, dentre todas os comentários Sim. ali, né, para ter um resultado não muito bom, foi o seguinte, que fez mais frio do que deveria, porque aí as pessoas não compraram roupa da coleção, né, da primavera-verão, aí a Copa do Mundo tirou a galera da rua, tirou a galera dos shoppings e o brasileiro não comprou, aí colocou também, né, na conta de juro alto, inadimplência das pessoas. Acaba que é um movimento, parece que todo mundo, né, acaba colocando, não a culpa, né, mas é um problema que está atingindo muitas empresas, né, principalmente quando a gente fala de varejo, né, Copa do Mundo acabou, né, tirando um pouco da galera das ruas, aí também teve... A questão climática é mais específica dessas empresas que têm essas coleções, né, mais as varejistas de moda, mas se a gente pensar em inadimplência, pensar em juro alto, pensar em inflação, pensar Copa do Mundo também, isso aí acabou impactando muita empresa, né, Alex? O macro acho que já está bem precificado, que você falou, inadimplência, juros, né, tudo isso o mercado já vem colocando no preço já faz muito tempo, o papel vem caindo. Não só Renner, mas todos os papéis do setor. Acho que a questão de Copa é bem importante, o Felipe, porque assim, essa questão de movimentação, porque eles precisam de pessoas dentro dos shoppings, né? Então, mas eu acho que um ponto importante a gente tem que lembrar também, apesar de ter esse fator ali sazonal, né? Não vou dizer que é 4 anos que tem a Copa do Mundo, mas um fator importante de shoppings, né? A gente olhar os números operacionais, números muito fortes, tá? De todas. Tanto a Aliança Sonai, tanto o Multiplan, quanto o Iguatemi. Então, assim, a perspectiva vai ser positiva, tá? Acho que a questão de coleção tem 2 fatores aqui, Felipe. Mesmo que tenha sido mais frio do que o esperado, mas as roupas de frio, né, ela tem um ticket maior e uma margem maior em relação a outras coleções. Então, mesmo que a companhia não se preparou devidamente a esse cenário, né, que é totalmente adverso, adverso que eu digo no sentido, né, que ela não tem como se preparar no curto prazo, então realmente pegou de uma forma pior para o resultado de curtíssimo prazo no trimestral, mas o que tem disponibilidade a companhia consegue repassar. Então acho que não foi assim um erro de coleção, né? Foi uma questão mais de mix por aqui. O outro ponto importante, né, quando a gente fala em relação à inadimplência, o que o mercado está enxergando, se esses juros continuar alto ainda nesse ano e no ano que vem, quanto essa inadimplência vai se comportar, se ela tem espaço para crescer ou se ela deve ficar flat.
eu enxergo se a inadimplência continuar flat nesse cenário atual, nem vejo melhor, mas se ela continuar flat e a companhia continuar melhorando operacionalmente e acertando o crédito, ou seja, uma assertividade no crédito cada vez maior, aí sim a gente consegue convergir o resultado num bottom line ali muito mais positivo e o mercado começa a precificar essa tese, até porque ela é a preferida, né, dos analistas, dos fundos, né, ou seja, ela é a maior do setor, então se ela consequentemente melhorar, a gente pode ver outros nomes menores, né, falo de liquidez, de tamanho, performarem ainda muito mais em relação à variação. Então a gente está falando aqui de C&A, de Marisa, de Soma e de outros ativos por aqui. Então acho que esse é um ponto importante. E, Felipe, só para terminar, você estava falando de Copa do Mundo, eu estava lembrando da XP também, né? Que a XP também alegou que o seu resultado também veio através de Copa do Mundo, porque os clientes estavam, né, distantes, né, dos assessores, né, durante a Copa. Ninguém queria atender telefone, né, de recomendação de investimentos ali durante a Copa. Então, até o próprio presidente, né, da XP, o próprio CEO disse, né, que a Copa do Mundo foi um fator também negativo, porque teve menos dias úteis, né, menos dias de pregão, né, menos pessoas negociando, volume menor. Então isso foi muito correlacionado também com o resultado de XP também. Boa, Alex. Ô, Alex, você levanta e eu corto. Você citou XP aqui, eu estava monitorando. XP caindo 10,82% agora no pré-mercado. Será que é o low do low? Lá fora, hein? Será que é o low do low, hein? 14 dólares e 17 cents a ação de XP. Olha só que queda forte, né? Ontem já tinha caído 1,91, né? E aí, confirmou, bastante... Né, que veio. Confirmou que veio, o mercado já estava precificando. Já estava precificando. Ruim, mas é pior do que estava sendo esperado, né? Então caindo 10%. Ó, o Alex, já é o low do low, viu? O low do low. Se mantiver essa de 14,17, porque antes o mais baixo que a ação tinha sido cotada era 15 dólares e 34 cents, tá? Então agora, se mantiver na abertura do mercado essa precificação que está sendo colocada agora no pré-mercado, vai chegar nesse low do low aí, como você falou, né? 14 dólares e 17 centavos. Ô Alex, deixa eu dar uma olhada como que tá o índice futuro aqui no Brasil, porque a gente não tá sozinho nesse mundo e nem o mundo está sozinho. Abre minha tela aqui, só pra gente ver como que tá o Ibovespa Futuros caindo 0,88% aos 111.200 pontos aqui, o índice futuro. Nessa movimentação de baixa, a gente estava falando logo mais cedo, né, principalmente essa movimentação de baixa nos mercados internacionais. Eu estava comentando aqui com vocês a respeito da queda que a gente vê nas bolsas europeias e também nos futuros americanos, né? As bolsas europeias seguem em baixa, os índices futuros americanos seguem em baixa e agora o índice futuro brasileiro caindo. Mas você quer saber uma coisa interessante, Alex André? É que mesmo com a queda no índice futuro aqui no Brasil, o EWZ, que é a referência para o Ibovespa lá fora, o EWZ está subindo, o Alex. Vou pegar aqui a quantidade, como está subindo nesse momento. Vou até olhar a Vale. Agora está caindo, olha só. Você consegue ver a Vale aí, Felipe? O pessoal tá me desmentindo ao vivo. Eu vou falar igual a Débora Oliveira. Vocês gostam de me desmentir ao vivo. Eu tinha lido aqui subindo, mas não, tá caindo. Então, segue tudo normal. E Vale subindo 1%. Na Terra. A Vale? Vale subindo 1% lá fora, hein? Lá fora? Tô acompanhando aqui, depois se puder Você dar uma tem olhadinha. certeza, o Alex André? Porque eu tinha lido que tava caindo, aí o pessoal... Então vamos ver se o pessoal vai desmentir então, aqui aí vamos desmentir ao vivo. É aqui, complicado, viu, Vale Alex? DR, vamos ver aqui. Vamos ver. É que assim, a internet me prega peças, agora tá 0 a 0 o gráfico me prega aqui, peças, e aí a gente vai conversando, sabe, Alex? O que importa é o seguinte, quem gosta de Vale vai ficar com o bolso cheio. Inclusive, o Alex André, tem gente que tem na carteira Vale e Banco do Brasil. O mês de março vai ser o mês para comprar Ambev e JBS em seus produtos, né? Porque vai pingar Banco do Brasil, vai pingar Vale, e aí o investidor vai ficar felizão, né? Vou te falar. Felipe, outro ponto importante também que a gente tem que também comentar é a Áurea Energia, né?
Muita gente falando de dividendos, né? Foi uma baita pagador de dividendos agora, o resultado até saiu. Divulgou o resultado, né? Divulgou o resultado, tá lendo aqui, ó. Lucrou 2,45 bilhões e dividendos de 1,5 bi, tá? A gente tá falando aqui de dividend yield na ordem de... Deixa eu só pegar aqui, ó. Depois eu até atualizo você, que é 1,50 por ação. Tá? Realmente um dividendo muito forte. Uma das preferidas aí do próprio Barsi, aí, então vem se confirmando aí, baita pagador de dividendos, tem falado aí de Vale, mas a Auren também, pouca comentada aí, mas para quem acompanha a carteira de dividendos, a Auren é o destaque de hoje, viu, para ser comentado. Boa, e só pra gente deixar claro aqui, Alex, cai 0,12, tá? A Vale, lá fora. 0,12, tá caindo neste momento. E já que a gente está falando de lá fora, deixa eu dar uma olhada na Petrobras, né? Sempre bom dar uma olhada na Petrobras, porque a gente viu o petróleo, Alex, caindo mais de 2% nessa sexta-feira. Toda essa situação de China, demanda, Rússia, o PEP e tudo mais, petróleo caindo 2,50 nesse momento e a Petrobras caindo 1,37 lá no cenário internacional. Ou seja, tá tudo para baixo nesta sexta-feira. O que não está para baixo, Alex André, é o ânimo da galera que vai curtir o carnaval. Esse tá sempre no high, né, Alex? O que o pessoal tá querendo sair mais cedo do trabalho não tá escrito, né, Felipe? Quer sextar logo, né? Eu não vou comentar nada não, viu, Alex? Mas, enfim, né? Sair mais cedo do trabalho já não nos pertence mais, né, Alex? A gente... Como que é o lema, Alex André? Sucesso não aceita preguiça. Exatamente. Então, a gente trabalha. E eu acho que... E a B3, só para lembrar, né? A B3 volta só quarta-feira, 1h da tarde, né? Isso aí. Tem até aquela famosa piadinha, né, Alex? Vai ter menos tempo de negociação, bom para o investidor, é menos tempo para perder dinheiro. Não tem que pensar nisso não, senão a gente nem negocia. Tá certo. Valeu, Alex. Bom carnaval para você. Aprecie com moderação. Vai com calma. Mas se te filmarem no bloquinho, manda um abraço para nós. Que isso. Valeu? Estarei de volta no estoque. Não vou cestar ainda não. Volto pro estoque aí. Tá certo. Valeu, Alex. Tchau, abraço para você. É isso aí. Abraço também para todo mundo que está nos acompanhando aqui. O Peter Santana falando que a Vale está caindo no Profit. Sim, a gente deu uma olhada. O Peter, foi só o probleminha. Eu acho que foi o probleminha na peça que opera esse computador aqui. Money at Work aqui, Luciano Campos, o Igor Moraes, o Márcio Sala, Não vou falar isso. Se ele era parente do Mestre Sala. Não é parente do Mestre Sala. Éder Guerra. Alguém tinha falado que a mãe adora aqui a BMC News. Quem foi que falou? O Ricardo Oliveira. Manda beijo pra minha mãe. Manda o nome dela, Ricardo Oliveira, que eu mando um beijo pra sua mãe, com certeza. Amanda Coratini. Amanda sempre aqui com a gente. O Joelson Malhão, Carlos Alexandre e todo mundo que está nos acompanhando. O Ricardo Oliveira. Se eu e o Alex André somos irmãos. Eu sou irmão do Alexandre Cabral, sou irmão do Alex André, sou irmão de todo mundo. Somos todos irmãos. Cat Trader por aqui também. E todo mundo que nos acompanha, muito obrigado pela audiência aqui. No Primarket a gente volta, Primarket volta na quinta-feira, tá bom? A programação da BMC volta ao vivo a partir da 1h da tarde da quarta-feira de cinzas. Mas aqui na sexta-feira a gente continua, tá? A gente continua aqui e a Paula Moraes já está chegando para comandar o BMC News. Forte abraço, bom carnaval para todo mundo, apreciem com moderação. Tchau! BMC News, informação que gera valor.